nós te damos graças, ó Deus, por podermos fazer parte do teu reino. Nós te louvamos pela sua muita misericórdia. A nossa família, Deus, é alvo da tua misericórdia. O trabalho das nossas mãos, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa proteção, Deus. Tudo tem sido alvo da sua benignidade, da sua misericórdia. Deus, como é maravilhoso fazermos parte deste rebanho, que tem sido separado, ó Deus, que tem sido abençoado, que tem sido guardado. Nossos corações se alegram nesta noite, por sabermos que fomos escolhidos para te servir, fomos escolhidos para sermos abençoados por ti, fomos escolhidos, ó Deus, para fazermos parte deste rebanho, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor não tem visto sacrifícios, o Senhor não tem visto objeções para nos ajudar, nos abençoar, nos guardar, e nós te louvamos e te bendizemos por isso, em nome Jesus, diga amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Todos nós gostaríamos de ter trajetórias ímpares e trajetórias perfeitas, todos nós. Mas ainda não somos anjos. E nós temos debilidades na nossa carreira e dificuldades na nossa trajetória. E uma coisa que eu sei, que você sabe, que todos nós sabemos, que nós temos um Deus buscador. Nós temos um Deus que nos busca, um Deus que nos resgata. Às vezes nós estamos tão inteirados em algumas situações, em algumas coisas, e essas coisas já ganharam uma predominância tão grande dentro de nós, e que às vezes nós nos desgarramos e perdemos o rumo, sem saber que estamos no rumo errado. E a Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, versículo de número 10, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Podei-vos assentar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel. Vá comigo em 1 Samuel. Nós vamos falar nesta noite sobre o nosso desgarramento. 1 Samuel capítulo 16. Existem pessoas que estão desgarradas do rebanho do aprisco e não estão se dando conta disso. Você sabe qual é a ovelha que está em risco? É aquela ovelha que não está junto com o pastor, ela não está junto com as ovelhas. De alguma forma ela está desgarrada. Essa ovelha, ela corre perigo. Por quê? Porque o lobo vem para apanhar as ovelhas que estão desgarradas. E Jesus olha e ensinando aqui a sua igreja que os pequeninos, aqueles que estão começando, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão passando um momento difícil, precisam de um cuidado especial para que eles não possam se desgarrar. E se desgarrar, eles precisam ser buscados. Por quê? Porque eles precisam voltar para o aprisco. Falando nisso, nós vamos analisar algumas situações da vida de um homem muito especial para todos nós. Teve uma vida bem vivida, cometeu alguns erros, obviamente, como nós cometemos, mas que nos dá, até mesmo esses erros, muitos exemplos. Eu quero falar do salmista Davi. Para que nós possamos fazer parte das ovelhas do Senhor Jesus, nós precisamos ser chamados. E eu e você fomos chamados. A Bíblia diz assim, que quando Deus fala para Samuel que não queria mais Saul no governo, a Bíblia diz, eu quero que você leia comigo em 1 Samuel 16, versículo de número 1, que Deus fala para Samuel que já havia se provido de um rei,
E o Senhor diz assim para Samuel: então disse o Senhor, 1 Samuel 16:1, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Existem muitas pessoas que foram chamadas para o aprisco do Senhor Jesus. E o que faz esse selo e esse ciclo se fechar, e nós entendemos e compreendemos que somos ovelhas, é quando nós entendemos que fomos chamados para um propósito, fomos chamados para um objetivo. A Bíblia diz: eu escolhi Davi para ser rei. Deus escolheu você para ser. É muito importante que todos nós entendamos que o chamado do Senhor Jesus para fazermos parte do seu aprisco, do seu rebanho, tem um objetivo. Todos nós temos um objetivo no reino. Esse objetivo não é o meu e não é o seu. Esse objetivo primordial é o objetivo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus diz a Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu quero de imediato a unção do futuro rei de Israel. Diga: eu fui chamado por Deus e fui ungido. A Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé e passam-se os filhos mais caracterizados para a festa, para o jantar. E então ele, obviamente, pensando nas características de um bom soldado, de alguém que ia governar adequadamente, e Deus dizia todos não, 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 não. E de repente ele aborda o pai dizendo assim: acabaram-se os moços. Ele diz: não, falta o menor, manda-o chamar. E quando Davi entra, começa Davi e Davi entra em cena. Davi já estava em uma cena de uma visão muito particular de Deus. Antes mesmo de Davi entrar naquela sala, Deus já havia visto muitas das intimidades, da força, da realeza, da nobreza de Davi. Antes de você fazer parte do reino de Deus, Deus já te via, Ele já te conhecia. Ele já sabia tudo sobre você, porque Ele criou você. E a Bíblia diz assim, que quando Davi entra naquela sala, Deus olha e diz uma frase que eu e você deveríamos tê-la em todos os momentos de crise, em todos os momentos difíceis da nossa vida. Deus diz para Samuel: é este mesmo. É este. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, versículo de número 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Deus nunca se equivocou, e Ele não equivocou ao me chamar e te chamar. E quando você e eu estamos em situações inadequadas, e às vezes nós geramos algumas dúvidas, e algumas incertezas, e algumas instabilidades, quem sabe nós poderíamos ouvir a voz do Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, que o Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Quem sabe nós pudéssemos ouvir, da mesma maneira em que Deus diz a Samuel: é este mesmo. Quem sabe você pudesse ouvir naquele momento o Senhor dizendo para você: eu não me enganei, eu não me equivoquei, é você mesmo. Senhor, mas mesmo diante das minhas falhas, dos meus distúrbios, mesmo diante dos meus equívocos, é você mesmo, eu nunca me enganei. Sempre foi você, e é você que eu quero. Você já parou para pensar por que Deus te quis? Por que Deus te trouxe para a presença dEle? Por que Deus te atraiu para um reino superior a tudo que você já conheceu? Um reino cujos anjos se prostram diante de seu Senhor. Você já parou para pensar de que reino você faz parte? Um reino que conserta, um reino que não perde as suas ovelhas, um reino vencedor que não conhece derrota. O que eu fiz para isso? O que você fez para isso? Nada. Nós não fizemos nada para que fizéssemos parte de tão grande plano. O que nós fizemos para isso? Nada.
Se nós pusermos na balança as nossas qualidades, nada poderia justificar tudo que Deus tem feito por você. Todo perdão, toda graça, todo amor, todo favor, toda paciência, toda prosperidade, todo cerco, toda cobertura, toda benignidade. Dá para justificar? Será que eu e você podemos reconhecer nesta noite que fomos chamados para um reino, onde o Senhor deste reino é benevolente, onde o Senhor deste reino é misericordioso, é favorável, é ajudador, é buscador? O próprio Senhor Jesus diz: as ovelhas deste reino que se desgarram, eu vou buscar todas elas e trarei de volta ao meu aprisco para estar junto comigo. E ele diz isso em João 10. E ele fala sobre ele ser o bom pastor, e ele fala sobre os mercenários, e ele fala sobre o ladrão, e ele fala sobre o lobo, sobre Satanás. Davi é chamado para este aprisco, para fazer parte de uma maneira visível. E a Bíblia diz assim, que o primeiro chamado explícito de Davi foi para a guerra. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você vá comigo. No capítulo 17... Diga comigo: a única maneira de eu ter paz é fazer guerra. Não existe outra maneira de você garantir a paz na sua vida sem você fazer guerra. Se você for passivo, se você for conivente, se você for uma pessoa morosa, devagar, você nunca vai conquistar a paz. A Bíblia diz assim: aquele que vê o ladrão e não denuncia tem parte com ele. A Bíblia diz que eu e você em Efésios somos como soldados e precisamos vestir a armadura de guerra. O apóstolo Paulo diz: se você não fizer guerra contra a carne, você não terá paz. Se você não fizer guerra contra Satanás, você não terá paz. Se você não fizer guerra contra principados, contra potestades e contra o mundo, você não terá paz. Porque hoje você tem visto uma gama muito grande de crentes sem paz. A paz que é guardiã do coração, a paz que é guardiã dos sentimentos, porque eles não fazem guerra, eles são omissos, passivos. E eles acham que com isso eles vão vencer, mas vencer o quê, se nem na batalha eles estão? A primeira experiência de Davi foi num campo de batalha, foi ali que ele pôde revelar a fé que ele tinha em Deus. A Bíblia diz que o pai dele chama e diz assim: vá ver como estão os teus irmãos. E a Bíblia diz que Davi chega no arraial, e ele escuta aquele alvoroço de guerra, de batalha, para ele aquilo era algo imensurável, algo maravilhoso. Porque o menino que desde a infância, o caçula, via os seus irmãos se preparando, fazendo testes e estando na guerra, aquilo para ele era algo maravilhoso. E ninguém permitia que ele fizesse nenhum tipo de exercício. Quem sabe ele brincava no fundo de quintal com as suas espadas de madeira. E naquele momento, quando ele chega no arraial, ele vê aquele barulho, aqueles soldados, aquela bateção de tambores. E ele fala: gente, isso aqui é o céu. Isso aqui é o céu. Você sabe por que Davi teve tanto ânimo e tanta fé? Porque quando ele chega no campo de batalha, onde por 40 dias, todos os soldados israelitas estavam fugindo e se escondendo, e juntamente os seus irmãos, com medo do gigante, naquele momento que ele chega ali, ele ouve aquele barulho, ele ouve aquela chamada de guerra, e ele ouve toda aquela situação, e diz: meu Deus, isso é tudo que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Às vezes você reclama da sua vida, mas pode ser que você está vivendo tudo que você quer. Por quê? Porque quando você quer sossego, você vai ter fracasso. Eu não falo de paz, eu falo de sossego. Quando você quer letargia, e quando você busca por ela, você vai ter fracasso. Davi olhou e disse: Deus, isso é tudo que eu quero. O que é que você quer? Quem sabe o que você está vivendo é resultado do que você quis ontem, quis o mês passado. Nós somos as pessoas mais ingratas do mundo quando reclamamos daquilo que estamos vivendo. Nós somos as pessoas mais abduzidas da terra quando nos
colocamos em rebelião por aquilo que estamos vivendo, porque o que eu vivo hoje, eu quis ontem. O que você vive hoje, você quis ontem. Estou com a garganta meio ruim, porque eu estou pregando todos os dias. Então ela está meio desgastada. Você percebe isso? Aí você fala, pastor, onde a senhora está pregando? Aqui não é aqui mesmo. O que você vive hoje, você quis ontem de uma forma diferente. Mas você quis ontem. E você não pode reclamar hoje. Porque você quis de uma forma e veio de outra. Mas você quis, de alguma forma você quis. Quando Davi chega no campo de batalha, ele olha e diz, meu Deus, isso é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. A questão é, você faz parte de um reino que o Senhor dele é conhecido como o Senhor dos Exércitos e você não quer guerrear, e você não quer ter incômodo, e você não quer ser alguém varonil, e você não quer ser alguém ávido, e você não quer ser alguém que faça valer a pena, e você é alguém que quer cruzar os braços e deixar a água correr, deixa a água correr, deixa a água correr, ela vai levando tudo até o barranco que você está em cima dele. Tem gente que a água já invadiu tanto que está levando o barranco que ele está com o pé em cima. E ele diz, deixa a água correr, deixa a água correr. Nós fomos chamados para a guerra. E quando Davi chega naquele cenário, ele diz, meu Deus, isso é tudo que eu quero, tudo que eu amo. E ele ficou super empolgado. Por quê? Porque era tudo aquilo que ele olhava, que ele sonhava, que ele queria, que ele pedia. E ali ele estava, como mensageiro do pai, e como alguém que foi levar um lanche para os irmãos e para o capitão. A Bíblia diz assim em 17, versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com o guarda, e carregou-se, e partiu com Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Ele queria ver o que estava acontecendo. Ele queria ver todo o alinhamento, aquilo que ele achava lindo. Ele queria ver toda a estrutura, toda a ordenação. Aquilo estava no sangue dele. Aí eu pergunto para você, a guerra está no seu sangue? Aí você diz não, mas ser crente tem que saber fazer guerra. O diabo gosta de dois tipos de pessoas. As pessoas más e as passivas. São as pessoas que Satanás mais gosta. As más ele usa para mutilar as passivas. Deixa como é que está para ver como é que fica. Isso aí é um ditado de um crente. Onde é que você encontra essa passividade na Bíblia? Onde é que você encontra essa morosidade na Escritura? Você faz guerra todos os dias, você já está dentro dela. E se você não fizer, você vai ser vítima. E se você não fizer, você vai ser envergonhado. Fazia 40 dias que Israel estava passando por vergonha. Por quê? Porque não tinha ninguém com coragem para enfrentar o gigante, mas chegou. Quem chegou? Aquele que amava a guerra. Os gigantes só caem com aqueles que amam a guerra, que amam a batalha, que não têm medo de enfrentar desafios e nem situações. É muito fácil você ter pessoas ao seu lado e encontrar pessoas para subir em montes, receber troféus, levantar bandeiras. Mas a questão é quem desce ao vale para lutar, quem desce ao vale para guerrear, quem desce ao vale para fazer a verdadeira guerra e a verdadeira batalha, que faz com que nós sejamos reconhecidos como crentes. Primeiro chamado seu é para a guerra, primeiro chamado seu é para a batalha, o primeiro chamado seu é para fazer diferença. E a Bíblia diz que Davi chega ali, e ele diz e chega com um propósito. Eu consigo, eu vou. Diga, eu consigo. Você consegue mudar a sua vida, você consegue sair dessa pasmaceira, você consegue se desvencilhar desses grilhões chamado rotina, você consegue fazer a diferença. Esse é o primeiro chamado, chamado para a guerra. Vamos ver agora as buscas de Deus para com Davi. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 22. Agora Davi já estava fugindo de Saul. E Davi estava com medo, principalmente pelos seus pais idosos. Ele foi deixar os pais idosos em segurança. E ele entra dentro de uma caverna para se proteger, caverna de Adulão, onde ele escreve o Salmo 142. Ele estava ali, supostamente protegido, supostamente guardado. Mas eu queria te explicar uma coisa. Davi estava na caverna de Adulão. O rei de Israel estava atrás dele.
E os inimigos, aproveitando a distração de Saul, estavam entrando na terra. Presta atenção nisso, que você vai entender esse versículo. Davi estava escondido, porque Davi, então, era o grande general que destruía os filisteus que estavam invadindo a terra. Agora, ele estava como fugitivo. Davi, como fugitivo, o que fez? Foi o quê? Foi a sorte dos inimigos. Os inimigos começaram a novamente entrar nos territórios de Israel. Davi escondido na caverna e Saul. Cadê Saul? Atrás de Davi. Enquanto você tem guerra doméstica, Satanás está entrando em territórios que são seus. Ao invés de Saul governar o país e defender as terras, ele achou que Davi era o seu inimigo. Quando você acha que a pessoa da sua família é seu inimigo, e você esquece que Satanás é seu inimigo, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, então Satanás vai ganhando território quando você começa a atacar pessoas ao seu redor. O profeta chega para Davi e diz assim: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é em Judá. Vá fazer as lutas do Senhor, vai fazer as guerras do Senhor. Naquele momento, Davi consegue entender que ele precisava, mesmo fugindo, continuar fazendo a obra que ele foi ungido para fazer. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 22, Deus resgata você dos seus esconderijos, do seu sossego. Você já pediu um tempo para Deus? Quem já pediu um tempo para Deus? Está muito aflito, está sofrendo, está abatido, está perseguido, está com medo. Deus, eu quero um tempo. Foi isso que Davi fez. Ele esconde na caverna e diz: eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo. Então o profeta chega para ele e diz assim: sai da caverna e vai fazer as guerras do Senhor. Naquele momento, Keila estava sendo invadida pelos inimigos. E foi Davi quem livrou Keila. Quem deveria ter sido? O exército de Saul. Mas quem livrou Keila? E não foi só essa guerra que Davi fez. Davi fez inúmeras guerras, afastando os filisteus de Judá. O profeta diz: vai para a tua terra, vai para onde você nasceu, porque Davi era de Judá. E a Bíblia diz assim, no versículo 5 do capítulo 22, porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Às vezes você poderia pensar: mas espera aí, o profeta estava mandando ele para o perigo, porque Saul estava caçando-o para todos os cantos e principalmente varrendo Judá para achá-lo. Muitas vezes, se não todas as vezes, vou mudar essa frase. Todas as vezes, vou mudar a frase. Todas as vezes que Deus te dá uma direção, mesmo que for no perigo, é o lugar mais seguro que existe. O lugar mais seguro que existe não é o lugar que você acha, mas é o lugar do propósito de Deus. Esse é o lugar mais seguro que existe. Nós precisamos entender isso. Saia da caverna, desse lugar forte, dessa fortificação. Aí não é seu lugar. Você não foi chamado para se esconder. Saia do lugar forte e vá para Judá. Mas eu vou me expor, eu vou colocar a minha vida em risco. Deus ia guardar Davi em todos os seus caminhos. O lugar que Deus escolheu para você é a frente da batalha. É o lugar do perigo, onde Deus vai manifestar a proteção. Então esse primeiro resgate, eu falo que Deus resgata ovelhas que estão em berços esplêndidos, perdidas, com medo, cansadas, mas estão dentro de lugares protetivos, que protegem. Deus diz para você: sai deste lugar. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão procurando uma proteção das circunstâncias, do tempo, do momento, e tem medo de estar onde Deus quer que elas estejam, porque é perigoso? Mas eu vou me arriscar, mas eu vou colocar a minha vida e Eles não vão, porque eles têm medo. Eles não conseguem confiar que o Deus que dirige é o mesmo Deus que protege. Que o Deus que diz: vá porque eu sou contigo, é o mesmo Deus que cobre. Quantas pessoas hoje estão dentro de suas cavernas, dentro de suas ocas, dentro de seus buracos? Por quê? Porque elas encontraram na vida uma proteção e elas não saem dali. Aquele casamento fracassado, aquela vida destruída,
está de uma certa forma protegida. Na mente dela está protegida. Ela não está guerreando, ela não está lutando. Mal ela sabe que Satanás, ela acha que está protegida ao redor, mas Satanás está cavando por baixo, está destruindo rudimentos. Então o profeta chega para Davi e diz: não fique mais aí. O seu lugar é em Judá, é na guerra, na batalha. Vá vencer os filisteus. Primeiro resgate de Deus para mim e para você, tirar-nos do nosso conforto humano e trazer-nos para uma verdadeira batalha, onde a sua vida ganhará sentido. Diga amém. Falo do segundo resgate agora. Primeiro resgate, saída da caverna. 1 Samuel 24. Segundo resgate. Davi estava numa caverna, repousando, dormindo com seus homens. De repente vem a guarnição de Saul. E Saul estava ali e foi cobrir os pés, foi fazer as suas necessidades básicas. E os homens de Davi disseram assim: Deus o entregou nas suas mãos. Esse é o segundo resgate. Você sabe por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul tocou naquilo que era santo. É muito interessante essa questão em Deus. Existem algumas coisas que Deus não admite. E uma delas é o homem achar que porque tem algum direito, alguma questão, tocar naquilo que é santo. Saul foi rejeitado por conta disso. A Bíblia diz assim, que os homens de Davi começaram a incitar ele. Vá, mata, mata. Deus colocou na sua mão, Deus colocou na sua mão. Então Davi pega a sua espada afiada e passa vagarosamente na orla do manto de Saul. Naquele momento Deus resgata Davi. O coração dele dói. Seu coração ainda dói de temor quando você ultrapassa os limites? Se seu coração não dói, por que você não está sendo resgatado? Quantas pessoas que hoje elas ultrapassam limites e estão trazendo maldições para a sua vida e o coração delas não dói mais. Elas não conseguem se lembrar que maledicência traz maldição, que murmuração traz maldição. E quando elas praticam os seus pecados, quando elas praticam as suas infrações, o coração delas não dói mais. O coração de Davi doeu, aquilo era um resgate de Deus para ele. Seu coração tem que doer quando você ultrapassa limites, quando você infringe regras e leis. Seu coração tem que doer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou falando? Por que eu estou fazendo isso? Eu não deveria, eu já fui instruído, eu já recebi o suficiente para não fazer. Quando Davi corta a orla do manto, o coração dele dói. Davi foi resgatado, ele foi buscado. De onde? De uma situação onde ele ia infringir uma regra absoluta de Deus. Ninguém mexe naquilo que Deus está com a mão. Ninguém mexe naquilo que Deus está trabalhando. Será que o seu coração ainda dói quando você comete aquela falha? Você diz, não devia ter falado isso. Não devia ter agido assim. Eu não devia. Deus, tenha misericórdia de mim. E seu coração dói. Por quê? Porque você sabe que não pode. Você sabe que não pode. Isso é um resgate. Isso é o Espírito Santo de Deus convencendo o seu coração que você não pode fazer isso. Que você não pode falar aquilo. Que você não pode agir dessa maneira. E a Bíblia diz assim no capítulo 24, versículo de número 5. Sucedeu, porém, depois que o coração doeu de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Você imagina se ele tivesse matado o homem. Nunca mais ele teria se recuperado. O segundo resgate de Deus a Davi é resgatá-lo de interferir nas coisas que são de Deus. O primeiro resgate dele foi quando ele se esconde. E Deus diz, o seu lugar não é no esconderijo. O seu lugar é alcançando o território. O segundo resgate de Deus para Davi é, não toque naquilo que é santo. Não mexa naquilo que é santo. A sua vida é santa, a direção para a sua vida é santa. Existem coisas na sua vida que você não pode, você mesmo decidir, você mesmo dirigir.
E naquele momento o coração de Davi doeu, a consciência dele estava intacta. Não houve melhor tempo de consciência de Davi quando ele estava no deserto. Foi o melhor tempo que a consciência dele estava ótima. Contrário quando ele estava no palácio, que a consciência dele só o abordou depois da palavra do profeta. Quando o seu coração dói, por você infringir, por você transgredir, Deus está te resgatando de erros. Deus está te resgatando. Você já sentiu o incômodo de Deus? Deus te incomodando. Parece que você comeu algo que não te fez bem. E Deus te incomoda enquanto você não for lá e não resolver. Enquanto você não pedir perdão. Enquanto você não consertar a situação, você não fica em paz. O que é isso? É Deus te resgatando de uma situação pior que você iria viver. Diga amém. Terceiro resgate. Quero que você vá comigo em Samuel 25, versículo de número 13. Davi estava na guerra e estava dominado pela vivacidade da batalha e da espada. E ele ajuda todas as pessoas que ele encontra pelo caminho, e ele ajudou Nabal. Você conhece a história de Nabal e Abigail? Todos nós conhecemos. A Bíblia diz assim, que Davi pede para Nabal ajudá-lo e o recorda que Davi havia prestado ajuda. E naquele momento Nabal se nega, dizendo: quem é Davi? Existem tantas pessoas que estão fugindo do rei. Por que eu o ajudaria e tiraria dos meus homens para dar para ele? Davi fica totalmente indignado contra aquilo. E Davi diz assim: eu vou matar, não vai sobrar ninguém da família dele. Você sabe que se Davi fizesse isso, ele iria colocar tudo a perder? O que havia de errado aqui? De uma maneira literal, nada. Era época de guerra. A guerra valia para tudo. Nada. Só que por Davi fazer parte do aprisco, estava tudo errado. Abigail chega para ele e diz assim: faz as guerras de Deus, não faz as suas não. Deus te chamou para guerrear as guerras dele. Não vai se envolver com um homem como meu marido. Meu marido é um iracundo. Meu marido é uma pessoa maligna. Meu marido é uma pessoa carnal. Meu marido não tem nobreza, ele é vil. Meu marido é uma pessoa amargurada, é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa ingrata. Meu marido é uma pessoa que não está à altura do rei sujar as mãos, porque um dia você será o rei de Israel. E você não pode sujar as mãos com o meu marido, e não pode macular a sua vida, a sua história com o meu marido. Naquele momento, as palavras de Abigail entraram como um resgate. Deus estava buscando Davi de cometer um erro. Deus estava resgatando aquela ovelha que estava se desgarrando para vingança e para ira. Quem sabe você já se desgarrou nos seus esconderijos particulares e o Senhor diz: sai daí, vem viver sua vida, vem viver sua batalha. Quem sabe você já se desgarrou em situações onde você estava transgredindo regras e leis e o Senhor diz: não faça, fazendo o seu coração doer. Quem sabe você já esteve para fazer justiça com as suas mãos, fazer justiça da sua maneira. Quantos crentes esgarrados no legalismo? Só o que ele pensa está certo, só o que ele acha está certo. Todos nós, diz o apóstolo Paulo, devíamos olhar no espelho. Sabia? Todos nós. Mas não é um espelho comum, não. Deveríamos olhar para Jesus. Quantas vezes as coisas que você não gosta são as que curariam a sua vida? As coisas que você não gosta iriam salvar você. As coisas que você não quer para você, aquelas que Deus quer. Naquele momento, Davi estava se desgarrando, estava se sentindo ofendido, desmerecido, rejeitado. Como pode um homem ser ingrato a tal ponto? Eu ajudei os homens que estavam tosqueando, agora eu estou pedindo o mínimo. E ele tem e não dá, por quê? Então Abigail chega e diz: não se misture com este homem. Deus nunca te resgatou de um rosco de maledicência. Quando uma pessoa chega para você e fica armando aquele circo, onde você está pronto para cair,
e murmura, e reclama, e faz um laço. E naquele momento o Espírito Santo diz assim: não abra a boca, não diga nada, não fale nada. Isto é um laço para a sua alma. Deus estava resgatando a ovelha dele, de não se envolver com alguém sujo, e alguém vil como Nabal. Jesus cuida das suas ovelhas. E Jesus quer resgatar você de envolvimentos. Ele não quer que você suje as suas mãos. Ele não quer que você se envolva emocionalmente. Ele não quer que você macule a sua história, fazendo o seu envolvimento emocional. Existem pessoas que não conseguem se separar de pessoas vis e desprezíveis. Você é nobre, você é uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Não é com qualquer pessoa que você se envolve. Jesus diz uma coisa assim muito interessante. Ele diz assim: o porco, você pode pegar ele e lavar ele, dar banho e até enfeitar e perfumar. Você descuidou dele, ele volta para a lama. Eu quero dizer uma coisa para você, que você tem que tomar muito cuidado. Davi aqui estava pronto a macular a sua história. E Deus levanta Abigail para retirá-lo, para fazer voltar a consciência, para fazer voltar ao tino. Não se envolva com coisas vis e desprezíveis, das quais Deus despreza. A Bíblia diz que Davi olha para ela no capítulo 25, versículo 33. Bendito o teu conselho, 1 Samuel 25, 33. Bendita tu que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse esse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Quantas vezes Deus, por um conselho que ela deu, um conselho, fez com que Davi retornasse à sua direção e dissesse: peraí, eu estou errado. Eu estou errado. Quero falar da próxima. Quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 29. Davi estava muito envolvido com Aquis por gratidão. Davi era um homem muito fiel, muito fiel. E ele estava muito envolvido com o rei de Gate, Aquis. E a Bíblia diz assim que Aquis ia fazer uma investida a Israel para matar Saul e matar seus filhos e tomar as terras. E Davi estava junto. A Bíblia diz assim que se Davi fosse, Davi não teria nenhuma chance de assumir o governo. Nenhuma. Davi tinha muita gratidão por aquilo que Aquis fez por ele. Davi estava fazendo guerras e batalhas, e aquela guerra era uma guerra de Aquis contra Israel. E Davi não podia fazer parte daquilo. Mas Davi estava junto pela fidelidade, pelo compromisso, pela gratidão. E ele não estava enxergando o que ele estava fazendo. Ele não podia ir naquela batalha, ele não podia ir naquela guerra. E a Bíblia diz assim que Deus fecha a porta para ele, para trazê-lo de volta. Existem portas que se fecham para trazer algumas ovelhas que se desgarraram. Deus fechou aquela porta para Davi. Uma porta de guerra, uma porta de batalha, onde os filisteus iriam guerrear contra os israelitas. E Davi ficou muito chateado. O príncipe dos filisteus disseram assim: peraí, esse é Davi, o hebreu? Aquele que as mulheres cantavam sobre ele, de maneira nenhuma ele vai conosco. Na hora da batalha ele pode virar contra nós. Ele não vai conosco. Aqui sabia da fidelidade de Davi. E se Davi fosse com os filisteus, não sabemos o que ia acontecer. Davi ficou muito chateado. Por quê? Porque duvidaram de seu caráter. Mas ele nem imaginava que era Deus quem estava fechando aquela porta, para que ele não fosse naquela guerra. Quantas portas Deus fecha para algumas pessoas, porque elas estão se desgarrando da graça, da autoridade, do amor, do poder, do aconchego, dos braços do Senhor. Quantas portas são fechadas para que algumas pessoas não percam de vez o tino e às vezes a única chance de ter a sua vida acertada diante de Deus.
O Senhor Jesus é aquele que busca as suas ovelhas, que estão se desgarrando por causa de suas dívidas emocionais, por causa dos seus grilhões emocionais, por causa das suas situações emocionais. E o Senhor Jesus fecha a porta, e o Senhor Jesus cria situações para que essas pessoas sejam impedidas de continuar aquela jornada, sejam impedidas de continuar aquela situação. Quantos de nós já vivemos isso? Quantos de nós já tivemos situações das quais o Senhor Jesus nos impediu de continuarmos? Por quê? Porque se continuarmos, seríamos derrotados e seria a nossa bancarrota. Se fôssemos aqui pedir para que dessemos testemunho, inúmeras pessoas já foram impedidas de continuar jornadas, de continuar situações. Por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que busca as suas ovelhas que estão desgarradas. Qual foi o desgarro de Davi neste momento? Ele estava tão envolvido emocionalmente, tão envolvido com a gratidão, com a fidelidade, que ele esqueceu o espiritual. Quantas vezes você está tão envolvido com uma pessoa, emocionalmente, você está tão envolvido pessoalmente com uma pessoa, que você esquece o que é que Deus quer. Você esquece qual é a vontade de Deus. Você esquece qual é o plano de Deus. Naquele momento Davi não conseguia ter o tino de entender que a espiritualidade estava acima de qualquer comprometimento humano. Em 1 Samuel 29, versículo de número 8, vá comigo. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Que achastes no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? O que é que viste em mim? Viste alguma desonestidade, alguma desonra? Eu vou ser fiel. Mas não era o rei, não eram os filisteus, era Deus que estava fechando aquela porta. Quando Deus fecha uma porta para um filho seu, o objetivo é a salvação de sua alma. A salvação da sua alma é mais importante para Deus do que tudo, mesmo para que você não seja, para Deus sempre é. Deus é aquele que resgata as suas ovelhas. Jesus é aquele que tira as suas ovelhas do comprometimento humano, para que eles se comprometam com Deus. Ovelhas que estão se desgarrando, que estão tão compromissadas com os seres humanos, que têm esquecido a sua vida diante de Deus. Você tem visto isso? Pessoas que se comprometem tanto com o ser humano, que quando elas percebem, elas já se venderam, elas já se comprometeram, elas já se subordinaram a situações onde elas não conseguem enxergar qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Analise aqui. Sem falarmos no resgate de Deus, no censo, onde Davi fez o censo, na arca, onde Deus impediu que Davi trouxesse a arca de qualquer maneira, não, em um carro novo, com ofertas. Deus disse: não é assim, você pode fazer o melhor, mas não é o que eu quero. Então Deus fez o quê? Rotura. Deus mata Uzá, que toca na arca. Deus estava o quê? Resgatando Davi, dizendo assim: não é porque você está vencendo todas, não é porque você está bem, não é porque você está fazendo o que é certo, é que você vai fazer do seu jeito, sempre será do meu jeito. Quantos resgates nós olhamos na Escritura? Quantas ovelhas que se desgarraram, que tiveram da parte de Deus o amor, o carinho. Caim foi um, onde o Senhor alertou ele em Gênesis capítulo 4. O Senhor diz assim: se você fizer direito, se você fizer certo, é certo que você será aceito. Mas o pecado bate a porta e cabe a ti dominá-lo. Quantas vezes Deus tem trazido às suas ovelhas um resgate? Quantas vezes Deus tem proporcionado um resgate para as suas ovelhas? Só para te recordar, fomos chamados para uma guerra. E o primeiro resgate de Deus é do seu conforto, fazendo com que eu e você entendamos que a batalha é o melhor lugar de se estar. Não tem lugar mais seguro que é o lugar que Deus quer você. Você pode achar que os seus esconderijos emocionais, espirituais, o seu conforto, a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua maneira de viver a sua vida são lugares seguros. É engano seu.
O melhor lugar é quando você está onde Deus quer que você esteja. Mesmo que seja um lugar perigoso aos olhos de todos. Mesmo que seja um lugar que Deus te desnude. Mesmo que seja um lugar onde você não tenha o que pegar. Aquele lugar é a vontade de Deus. Deus quer resgatar muitas pessoas de seus esconderijos particulares, onde eles veem as suas vidas passando diante da face, sem fazer nada, estão totalmente acomodados, estão totalmente desleixados, estão totalmente de braços cruzados. Você acha que isso é a vontade de Deus para você? Deixa Deus tirar você da caverna. Deixa Deus dizer para você, volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Esse é o primeiro resgate que Davi presencia. Segundo resgate, não toque naquilo que é santo. Deixa o Espírito Santo compungir seu coração e fazer seu coração doer quando você infringe limites, quando você infringe regras. Somos pessoas abençoadas, amadas e queridas, mas temos regras. Não existe nação sem regra, não existe paz sem regra, não existe Bíblia sem regra. Deus é um Deus de regras. Não infrinja regras, não ultrapasse limites. Hoje nós temos uma gama muito grande de crentes que, porque acham que são abençoados, podem falar o que quer, podem agir do jeito que quer e podem viver do jeito que quer. Seus corações não doem mais. Não dói mais. Quando o meu coração dói e o seu coração dói, porque nós dizemos algo que não deveríamos, porque fazemos algo que não deveríamos, Deus está nos resgatando. O Espírito Santo está nos convencendo. Diga amém. É muito interessante quando você é dominado por um sentimento e o Senhor diz para você, não faz isso. Quando Davi estava dominado pela justiça de matar Nabal, o Senhor diz, não faça isso, Davi. Por meio de uma mulher. Ela tinha esperança de ser ouvida, mas não tinha certeza que fosse ouvida. Deus resgata Davi de macular a própria história. E quando o Senhor diz para ele, não vai na guerra, não faça essa guerra não é para você. Eu não quero, eu fecho a porta para você. Quantos resgates Deus tem feito para todos nós. Quem sabe Deus está te resgatando nesta noite, como ovelha que perdeu o rumo. Como ovelha que tem perdido o rumo por sentimentos, por emoção, por complicação da vida. Quantas ovelhas que estão perdidas, achando que elas mesmas vão fazer a própria história, e elas mesmas vão se livrar, e elas mesmas, não cruze os braços. Ouça aquilo que Deus está dizendo para você. Deus te livra, Ele te resgata do esconderijo humano e te traz para o lugar que você deve estar. Deus te resgata de toda a força e o domínio dos sentimentos para que você não se perca fazendo o que não deve. Deus te resgata e você precisa entender isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Todos nós sabemos dos nossos desvios. Todos nós. Todos nós sabemos quando estamos desviados do propósito de Deus. Quem sabe você se desviou num abrigo, num esconderijo. Um esconderijo humano chamado vida. Onde as coisas não mudam, onde a sua história não muda. Onde as coisas não têm acontecido para você. Você tem medo. Você tem uma insegurança. Deixe o Senhor Jesus curar essa insegurança e esse medo. O Senhor diz para você, saia da sua caverna. Vai para a sua Judá. Saia da sua caverna. Saia da sua caverna. O Senhor Jesus está dizendo para você, saia da sua caverna. Saia da sua caverna. Saia da sua caverna. Quem sabe você não está feliz, mas está confortável. Você acha que Deus quer para você apenas uma situação confortável? A sua vida está precisando de você. Os seus negócios estão precisando de você. A sua família está precisando de você. Mas você aderiu a uma caverna confortável.
onde você supostamente está seguro, porque você não corre riscos. Deus está dizendo para você, você se desviou para uma caverna de conforto. Saia dessa caverna e vai para a luta, e vai para a guerra. Quem sabe você tem infringido limites. Quem sabe você tem transgredido regras. Você tem se desviado e feito coisas que Deus não tem se agradado. Deixa o Senhor te resgatar nesta noite. Fala para Ele, Senhor, eis-me aqui. Se eu tenho me desviado por caminhos tortuosos, por caminhos onde o Senhor não tem se agradado, me resgata, meu Senhor. Se eu perdi o rumo, me resgata, meu Deus. Quem sabe você se desgarrou por conta do domínio de uma emoção, do domínio de um sentimento. E você, como Davi, quase está matando o seu Nabal. Não faça isso. Não faça isso. Não permita que o seu envolvimento humano, emocional com pessoas, venham tirar de você a alegria, venham tirar de você a paz, venham tirar de você a confiança. Quem sabe você chegou aqui nesta noite com ódio, com rancor, com amargura, com ressentimento. Você está se desviando da graça de Deus e não está se percebendo. Quem sabe você está já por muito tempo com sentimento amargo no seu coração. O Senhor Jesus nessa noite quer resgatar você. Ele quer trazer você de novo para a graça. Ele quer trazer você de novo para a alegria. Ele quer trazer você de novo para o aconchego dEle. O Senhor Jesus está fazendo com você aquilo que Ele disse em Mateus. Os meus pequeninos, minhas ovelhas que se desgarraram em seus confortos, em sua segurança utópica. Eu estou buscando-os para a minha batalha. Aqueles que estão transgredindo regras, eu estou trazendo-os de volta. O Senhor Jesus está impedindo você de continuar algo que não deveria nem ter começado. Está trazendo você de volta. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração agora. E você percebesse o gatilho que te leva a desviar-se do rebanho. A desviar-se da tutoria de Cristo. A desviar-se da disciplina de Cristo. Do cajado do Senhor Jesus. Olha agora como Davi se desviou e foi buscado pelo Senhor. Davi escondeu-se na caverna achando que estava seguro. E o profeta disse, vai para Judá. Davi quase mata Nabal e compromete toda a história por causa das emoções do seu coração. Deus o traz de volta. Davi corta a orla do manto e o coração dói para trazê-lo de volta à sobriedade. Deus impede Davi de ir para uma guerra que Deus não queria ali. Deus fecha as portas. Qual é o seu caso hoje? Qual é o seu caso? Quem sabe você desviou-se de Jesus escondendo-se. Atrás e dentro. E você sabe que tem uma guerra te esperando. Que existe territórios para conquistar. E você se desviou-se para esse lugar. Porque você não quer mais, você está cansado. Então nesta noite o Senhor Jesus está te buscando como ovelha do aprisco. Quem sabe você está infringindo regras, infringindo leis. Está ultrapassando limites. A rebelião está presente, a amargura, o ressentimento. O Senhor Jesus quer buscar você de toda essa infração que você cometeu. Não faça isso. O azedume já está tomando conta, nada está bom, tudo está ruim. Sua família tem percebido, as pessoas que estão ao seu redor estão percebendo. Seu mau humor, porque você infringiu regras, você está distante da graça, distante da paz. O Senhor Jesus quer te buscar nesta noite. Quem sabe você está movido por uma emoção e por um sentimento, onde você está mais comprometido com pessoas do que com Deus. A indignação, a revolta, a injustiça. Deixa o Senhor Jesus resgatar você agora. Quem sabe você
tido dificuldade na sua jornada e no seu caminho, porque não é isso que Deus quer para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Que você pusesse a mão sobre o seu coração. Você é uma ovelha do Senhor Jesus. Você é uma ovelha do Senhor Jesus. Jesus ama você. Com um amor que o apóstolo João não conseguiu expressar. Ele diz de tal maneira. Quantas vezes nós nos desgarramos do aprisco, do pastor. Nos tornamos pessoas infelizes, amargas, frias espiritualmente. Nos tornamos pessoas distantes, amarguradas, ressentidas, azedas. E então o Senhor Jesus nos chama de volta. Volta para o meu aprisco. Aqueles que estão nos seus esconderijos confortáveis e humanos. Volta para o meu aprisco. Aqueles que infringiram regras e leis estão amargos e ressentidos. Volta para o meu aprisco. Aqueles que estão dominados por emoções e por sentimentos e estão comprometendo a própria jornada. Volta para o meu aprisco. Aqueles que o comprometimento humano é mais que sua vida espiritual. Quantos meios de nos desgarrarmos. Quantos meios que Satanás coloca para colocarmos as nossas vidas e as nossas almas distantes da graça do Cordeiro. Hoje nós falamos de alguns desvios que as ovelhas do Senhor Jesus têm praticado. Aqueles que estão se escondendo da vida, da jornada e da guerra. Aqueles que estão infringindo regras e leis, vivendo do jeito que bem entende, falando o que bem entende, sentindo o que bem entende. Aqueles que têm o seu comprometimento humano maior que o seu compromisso com Deus. Abra o seu coração neste momento. Nesta noite o Senhor Jesus quer trazer de volta aqueles que se desviaram, aqueles que se desgarraram, aqueles que estão longe do aconchego, longe da rocha, longe da segurança. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor busca as ovelhas desgarradas. Quantos de nós temos nos embrenhado por caminhos que só nos trazem distanciamento de Ti? Quantos de nós, Deus, temos nos voltado para caminhos que têm nos afastado da Sua graça, do Seu poder? Quantos de nós temos encontrado nos nossos esconderijos chamado vida, personalidade, rotina, um meio para nos escondermos da Tua vontade para nós? Quantos de nós temos infringido regras e leis, vivendo da nossa maneira e do nosso jeito, e não percebemos que nos distanciamos de Ti? Quantos de nós, ó Deus, temos deixado nos dominar por emoções e sentimentos, por comprometimento humano, e temos feito da nossa história uma tragédia? Quantos de nós temos sido impedidos pelo Senhor de continuarmos uma jornada e não temos impedido que é o Senhor, não temos percebido que esse impedimento é do Senhor? Com a sua mão no seu coração, eu quero que você diga assim, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor me resgate, que o Senhor me traga de volta de todo o desvio, de todas as situações onde eu me encontro desgarrado da sua graça, da sua vontade, da sua força, do seu domínio, do seu propósito para a minha vida. Em nome de Jesus, todas as cirandas, todos os dardos, todas as setas, todos os laços que Satanás programou para a minha vida, para embaraçar e me tirar do meu aprisco, junto com o meu Senhor Jesus, eu repreendo agora, e eu quero declarar agora, sensibilidade ao meu coração, para entender o chamado do bom pastor da minha alma, e em nome de Jesus, eu repreendo
toda obra de Satanás para minha alma, para o meu coração, porque eu declaro que eu pertenço ao reino, ao rebanho do Senhor Jesus. Ele é o pastor da minha alma e eu ouço nesta noite o seu chamado e eu reconheço a sua voz e estou de volta à direção do bispo e supremo pastor da minha alma, em nome de Jesus. Diga amém.